Boas, bem-vindos de volta. E sem mais nem menos, o canal voltou. É a leitura de tarô, intuitiva, temporal, sem signo. Vou estar usando 3 baralhos: o tarô de Rider-Waite, o baralho cigano e o tarô akáshico. O que vai acontecer aqui? Eu vou tirar umas cartas, falar algumas coisas, não leve nada pessoal, pega só aquilo que fizer sentido para você, porque a mensagem pode ser, como é para muita gente, pode ser que não seja a leitura toda para você, ou que a leitura só pegue uma parte mais superficial da sua vida, quem sabe. Então, é isso. Se você gostar, curte, comenta, se inscreve, compartilha, isso tudo que você puder mexer na plataforma para dar engajamento. E vamos começar. Uma mensagem para quem está assistindo. A estrela, o louco, o julgamento, a estrela, o louco, o julgamento, 4 de copas, 10 de espadas. No fundo do deck, o rei de espadas. Então, o que está sendo chamado a atenção para que se olhe? Tem alguma coisa no seu íntimo que é como se fosse uma expressão natural sua, uma coisa, uma espontaneidade, como se fosse as suas vontades. É como se você precisasse olhar para as suas vontades e ver o que você está fazendo que não é a sua vontade. Porque assim você encontra um caminho, fazendo isso, você encontra um caminho para uma autenticidade maior. Então presta atenção no que você está querendo, porque aí você encontra esse caminho com esse julgamento. Porque a satisfação emocional, ela depende de uma quebra de expectativa. A expectativa vai entrar no caminho da sua satisfação, porque você vai esperar coisas que nem sempre vão acontecer. Então, você precisa conseguir lidar com todas as situações. Conforme a situação se apresenta, você não tinha expectativa, você vai lidar com ela da melhor maneira que você puder. Isso vai trazer uma leveza maior para o caminhar, porque você não vai estar sofrendo porque as coisas aconteceram, você vai estar só lidando com o que está acontecendo. Tirar mais 3 cartas. A Rainha de Paus. E para isso, tem um pouco a ver com uma percepção de si e do seu ambiente. Você tem que se ater. Essa Rainha de Paus, ela é uma... Falam que ela é a bruxa do tarô. Ela tem uma intuição muito forte. Ela sabe muito sobre o próprio ambiente. Então ela percebe essas coisas e através dessa intuição ela consegue resolver a vida dela. Cada uma dessas figuras da corte é como se resolvesse a vida com uma ferramenta, com um aspecto diferente. Mas em nós a gente tem tudo isso integrado. E às vezes a gente precisa chamar atenção para um aspecto que está sendo negligenciado ou diminuir um pouco, sabe? Um que pode estar sendo muito usado. Por exemplo, com esse 10 de espadas pode ser alguém que está pensando muito, com aquele rei de espadas também, uma pessoa que pode estar falando muito e se perdendo um pouco nos próprios pensamentos, ao invés de se concentrar para conseguir lidar com as coisas do dia a dia, para conseguir correr atrás daquilo que está buscando, porque às vezes os nossos pensamentos eles prendem a gente de alguma forma. Tá vendo alguma coisa de um cachorro? O cachorro. Eu vou tirar com o tarô akáshico pra ver o que sai dele.
pra gente. Eu acho que eu nem tirei 3 cartas, eu só tirei uma. Mas tá tudo certo. O Lookout, a diversidade e preso nas ruínas. Preso nas ruínas. Fundo do deck, o Nascimento. Eu acho que é o Nascimento. É o Nascimento. Então, para tentar conectar com a outra parte da leitura, que é um tarô um pouco diferente, eu vou fazer essa ponte aqui livremente. A gente estava falando de sair de um loop mental e de lidar com as situações do dia a dia, com essas diversidades. E isso tem a ver com enxergar o seu potencial, porque às vezes é como se você visse limites que não existem, sabe? Às vezes você pensa que uma coisa não pode dar certo, mas se você fosse fazer aquilo, se você parasse de pensar e fosse na prática ver, você vê que às vezes a prática dá para resolver, entende? O que prende é o pensamento. Se você for fazer, você consegue resolver. Tem que sair desse pensamento de não conseguir, você tem que ter coragem para executar. Porque quando você executa, você percebe que as coisas se encaminham. O pensamento é que fica parado, você precisa tirar da cabeça e trazer aqui para a matéria. E ver que as coisas são mais amplas, sabe? Olha como que ele está observando, ele não está em pânico, ele só está de boas, tentando ver a vida, o que pode acontecer, o que eu posso fazer nessa situação. E tem a ver com aquilo que eu estava falando também, do resgate da criança interior. E tem alguma coisa de se observar na família. E aqui eu vou dar a minha interpretação livre, dizendo que observar o que incomoda em relação aos seus pais. Seu pai, sua mãe, o que incomoda em relação a isso. Coisas que você passou na infância, privações que você pode ter tido, como isso influencia na forma com que você vê. Você ficou muito tempo preso, você queria sair, mas não podia, e agora você descarrega isso em algumas coisas, saindo muito, quem sabe, ou entrando em relacionamentos que são muito intensos e às vezes podem não ser bons para você. Isso é um exemplo de alguma coisa que pode ter na infância, mas podem ter outras coisas. Cada caso é um caso. E eu não tô tendo nada específico aqui. Então eu vou tirar com o baralho cigano, porque chegou a hora dele. Muito fofinho. E vamos ver o que vai ter aqui de bom. Opa, aqui caiu a carta da carta. O chicote, o navio e o cavaleiro. Eu descobri recentemente um rapaz que ele tira tarô com cartas de Uno. Sim, senhores. Sim, senhores. Então, é como se fosse uma dura verdade que você tivesse que aceitar com esse chicote e a carta. Você tem que aceitar essa coisa que dói tanto, essas suas feridas que você traz dessa sua família, sabe? Você precisa olhar para isso e perceber que tudo isso fez parte da sua jornada. Essa carta é a jornada. E tipo, acontece muita coisa. Vende-se, compra-se, nasce, morre, pessoas perdem-se no mar e continua, sabe? A viagem continua. Muita coisa aconteceu com você, mas não é por isso que você se deixa abalar. A partir do que você tem, você constrói aquilo que você quer. É a única coisa que você pode fazer agora, não é verdade? Esse navio com esse cavaleiro, você tem que perceber que aquelas coisas que te incomodam sobre você mesmo, as suas ações, ou seus pensamentos, ou seus hábitos, seus vícios, suas tendências, essas coisas que você vai atrás e te machucam, que às vezes não te incomodam, porque você fica viciado de alguma forma nesses padrões.
Mas calma aí que o negócio voltou aqui. Às vezes você acha que não é nada demais, mas você percebe o que tá te causando dano. Se aquilo tá te causando dano, tá te trazendo tristeza, sabe? Tudo bem que aquilo foi muito legal. Mas você, por exemplo, foi para muitas festas e ficou totalmente sem dinheiro. E agora você tá um pouco desesperado financeiramente. Entende? As festas causaram isso. Então você tem que olhar para essas coisas que te causam mal e entender por que eu faço aquilo. De onde é que aquilo vem? Por que eu poderia não praticar uma atitude mais saudável? Eu gosto de festas, mas eu posso gastar um pouco menos. Eu posso ir em uma festa a menos. Eu não sei. Esse tipo de coisas. Relações também. Relações é bastante interessante. Amizades. Como é que estão suas amizades? Suas amizades são saudáveis? Se não, por quê? Ou você acha que elas são saudáveis, mas tem sempre alguma coisa que te incomoda, alguém que te pisa, ou você incomoda alguém, você percebe que essa pessoa às vezes fica um pouco calada com o que você fala, talvez tenda a se afastar com o tempo. Observar essas coisas, tudo isso, de um lado para o outro, olha de lá para cá, de cá para lá, de baixo para cima, de cima para baixo, olha dentro e vamos embora. Essa foi sua leitura e se você gostou, vai ter mais, eu acho. Até uma próxima. Se inscreve, curte, estudo.